nós temos a oportunidade de receber essa palavra que cria em nossos corações a esperança, a fé, o amor ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe assim a cada um de vocês. Também a vocês que nos acompanham pelo Facebook, Deus abençoe a todos, juntamente com a família, nesse momento que vamos ouvir a palavra de Deus. Nós damos início cantando o primeiro hino desta noite, Bendito Jesus, Divino Pastor. Suplicando que Ele, por amor de Jesus, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade. Por causa da tua grande compaixão, apaga os nossos pecados, purifica-nos de todas as nossas maldades e lava-nos do nosso pecado. Ó Senhor Deus, pelo sacrifício de teu único Filho Jesus Cristo, perdoa todos os nossos pecados e dá-nos novamente a alegria da tua salvação. Amém. Nosso Senhor Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Com o seu poder, Ele escolheu batizar as nações, e com a sua palavra Ele fez nascer do nada, filhos e herdeiros do Pai. Essa promessa também é para vocês. Por isso, em nome de Cristo, declaro perdoados todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Leitura do Antigo Testamento conforme Ezequiel, capítulo 17, 22 a 24. Ezequiel 17, 22 a 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Palavras do Antigo Testamento. Vamos ouvir também a leitura da Epístola, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, 1 a 10. 2 Coríntios 5, 1 a 10. Da 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 1 a 10. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor.
porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Até aqui a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido a todos para ficarem de pé, para ouvirem o Santo Evangelho conforme Marcos, capítulo 4, 26 até 32. Glórias a ti, Senhor. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Até aqui as palavras do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Poder sentar? Cantamos o próximo hino.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Como seria fácil se as coisas acontecessem de acordo como queremos no nosso tempo? Por exemplo, plantar uma muda de árvore hoje e amanhã ela já estar crescida. E assim, podendo sentar embaixo do frescor da sua sombra e saborear seus belos e deliciosos frutos. Isso seria maravilhoso, não é mesmo? Como seria fácil se todas as coisas acontecessem, se resolvessem num estralar dos dedos. Gostaria de viajar para o Canadá. E lá estava. Gostaria de ter um carro, uma casa. E assim tem. Gostaria de ter saúde, de ser feliz. Como seria bom se todos os nossos problemas sumissem num estralar dos dedos. Que sumissem não daqui a um tempo, daqui a alguns meses, mas que sumissem nesse exato momento. No Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas parábolas, referindo-se ao reino de Deus. Ele começa falando do semeador, do agricultor, que semeia boa semente na terra e então vai descansar. Ele não precisa ficar angustiado, ele não precisa se preocupar com a semente, porque ele sabe que a terra produz o grão por si só, seguindo assim o rumo da natureza que Deus estabeleceu. A semente brota, a folha aparece, a espiga se desenvolve e o grão amadurece. O agricultor sabe que a colheita até pode demorar a chegar, mas com certeza virá. Tudo isso nos faz refletir sobre a nossa vida. A importância de termos a paciência do agricultor, do semeador. Sim, problemas existem. A dor, a saudade, o luto existem. Mas só o tempo para curar essas feridas. Nós não podemos querer apressar o tempo, estralar os dedos, pois se assim fazermos, estaríamos atropelando o nosso próprio amadurecimento. Estaríamos atropelando o aprendizado que há por detrás de tudo isso. Tem vezes que queremos que algo aconteça logo, no nosso tempo, e esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A palavra de Deus age da mesma forma em nossa vida. Quando temos a oportunidade de semeá-la, semeamos. Independente do solo à nossa frente, independente de quanto tempo isso pode levar para crescer e amadurecer. Agora, se a semente brotar ou não, isto é, se a palavra de Deus for ouvida e atingida até o coração, bem, aí não depende de nós. Pois assim como a terra produz o grão por si só, assim também, só pela ação do Espírito Santo no coração da pessoa para fazer brotar a fé. No entanto, nós vivemos numa sociedade onde exige resultados o mais rápido possível, onde quer colher frutos verdes antes do tempo, e assim o esperar se torna um grande desafio. Outras vezes, nós, em vez de confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, fazemos o quê? Confiamos na nossa própria força, que é fraca e falha.
assim também acontece quando esperamos o reino de Deus. Nós não temos o poder de apressar a sua volta. Isso não depende de nós, e sim depende de Deus. Lembramos quando oramos o Pai Nosso, aquela parte onde diz: venha o teu reino. O que isso quer dizer? O Catecismo Menor de Lutero ele explica essa parte. Venha o teu reino. O que isso quer dizer? O que isso significa? Quer dizer que o reino de Deus vem por si só, sem a nossa prece. Nós suplicamos que ele venha também a nós. Por isso Jesus compara o reino de Deus com uma semente que vem, que brota. Jesus também compara o reino de Deus com um grão de mostarda, que parece muito pequeno, mas quando se planta na terra, cresce e torna-se uma planta tão grande que as aves dos céus fazem ninhos em suas folhas. O reino de Deus é como tal semente. E Jesus, com essas parábolas, ensina que o Evangelho, embora pareça ser pequeno, insignificante e sem valor perante os olhos humanos, ele cresce pela graça de Deus. Não pela ajuda das pessoas que muitas vezes se angustiam pela colheita, se angustiam para colher os frutos logo no seu tempo, sendo que esses frutos ainda estão verdes, porque muitas vezes queremos ver os resultados logo, diante de nós. Jesus está dizendo para não deixarem se levar pela aparência, que todos sejam encorajados a participar do reino, a ter fé em um Deus grande. Jesus nos ensina a necessidade de entrar no reino de Deus, a crer no Redentor, a ter fé em nosso coração. E como agricultor, semear a palavra de Deus, não esperando colher os frutos no mesmo instante, mas confiando no poder da palavra de Deus, confiando na ação do Espírito Santo. Pois assim como nas sementes a essência da vida, assim também há no Evangelho essa essência. Assim como há nas sementes a essência da vida que as faz produzir, crescer e brotar, assim também há no Evangelho algo que o faz crescer, seguir o seu curso no tempo certo, no tempo de Deus. A semente foi plantada. Tenhamos a paciência do agricultor, daquele que semeia, que fica confiante até a colheita, que confia na colheita. Assim esperamos confiantes no reino de Deus, na promessa do reino de Deus, que virá também no tempo certo e que podemos nos abrigar no seu reino, que virá também no tempo certo, graças à ação do Espírito Santo agindo diariamente na nossa vida, nos movendo o nosso coração na fé verdadeira em Jesus Cristo. O reino de Deus, por menor que pareça, cresce cada vez mais. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Só a palavra de Deus pode mudar, renovar totalmente a vida de uma pessoa. Só a palavra de Deus pode tomar conta do coração humano, renová-lo, mudando toda a sua vida e até a sua maneira de pensar, de um dia para o outro, no mesmo instante, porque a palavra de Deus tem poder. A semente lançada no coração do cristão produz por graça grandes frutos de amor e gratidão ao próximo. E essa relação conduz o cristão aos céus, a viver juntamente com Cristo, o que é infinitamente melhor.
Que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo mova os nossos corações ao arrependimento e à fé verdadeira em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Oremos com Deus em oração. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Promove, Senhor, a pregação da Tua palavra em todos os cantos do mundo, enviando pastores para anunciarem Tua mensagem. Concede a todos os pastores o Espírito Santo, para que todos eles sejam movidos a falar que Jesus é o Senhor. Guarda-nos no reino do Teu Filho, e faze-nos submissos a Ele em todas as coisas. Tu nos permites viver com esperança, visita e cura os enfermos, renova as forças dos cansados e anima os desesperados, conforta os enlutados e dá direção aos perdidos. Em especial, pedimos-te, dê novas forças e ânimo para Rosângela Silva, precisa fazer novos exames por suspeita de câncer. Agradecemos, Senhor, por aqueles que completaram mais um ano de vida durante a semana que passou. Juliana da Silva, Leonardo Muscop, Tassier de Oliveira, Norma Zonta Maia, João Batista Vargas de Barcelos, Dejalmiro Amaral de Ávila, Eloá da Silva Vieira, Juliana Cruz, Andréia Justina Benelli, Jefferson Sturm, Tércio Redel e Dona Olinda Lambe. Derrama sobre todos estes as mais ricas bênçãos e concede-lhes felicidade junto aos seus. A Ti, Senhor Jesus, que nos deste Teu amor sem igual, rendemos glória com grande alegria, na certeza de que a Ti pertence o domínio e o poder, hoje e sempre. Amém. Deixe sentar. Rendemos graças ao Senhor por nossas ofertas, também cantando o hino conforme está projetado. Ó, queremos sempre ouvir. Aos que nos acompanham pelo Face, nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus. No final deste hino também vamos encerrar a transmissão. Deus os guarde e proteja.